Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se, por favor. Queridos irmãos e irmãs, meus amigos, São Paulo, em uma de suas epístolas, nos ensina que nós somos carta de Deus. Ele diz isso aos Coríntios, cartas de Deus, escritas pelo Espírito Santo, para serem lidas pelos homens. O mesmo São Paulo nos recorda que somos embaixadores de Cristo, ou seja, os representantes do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a liturgia de hoje dá um passo além, porque vai nos dizer que nós somos a própria voz de Deus. Que digo, nós somos não, somos convidados a ser a própria voz de Deus, especialmente em relação àqueles que nos estão mais próximos. E quando quem fala em nome de Deus, quando é voz de Deus, fala para corrigir. E quando alguém que é corrigido, aquele que escuta a voz de Deus e não fecha o coração, que se passa? Promessa cumprida aqui, feita no Evangelho: eu estarei no meio deles. Que coisa extraordinária! Deus está naquele que fala, Deus está naquele que escuta. Certa vez perguntaram para o Monsenhor João, nosso fundador, como ele entende o conselho. E ele respondeu: eu entendo o conselho mais ou menos assim: alguém que esteja precisando de auxílio, um conselho, pede esse auxílio a Deus, para que alguém lhe dê um conselho. Ao pedir, ele vai à procura e pensa: vou procurar tal pessoa que vai me dar um conselho adequado. No mesmo instante, o mesmo Deus que inspirou no coração daquele que precisa a busca do conselho, é o mesmo Deus que vai preparar a alma daquele que vai dar o conselho. Que coisa extraordinária! Estimula o que vai pedir, prepara a alma daquele que vai dar. E quando os dois se encontram, o que é que se dá? Concluía ele: um encontro de quem? De Deus com Deus. Deus que inspira aquele a pedir, Deus que inspira aquele que vai dar o conselho. E é por isso que a liturgia de hoje, no Salmo de Resposta, que todos nós cantamos, no refrão, não podemos esquecer esse refrão: não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Deus fala. Deus fala através daqueles que nos aconselham. Deus também fala através daqueles que nos corrigem. Primeira leitura, profecia de Ezequiel. O Senhor diz a Ezequiel para que ele corrija aqueles que erram. E se o ímpio não for corrigido e morrer por castigo, a culpa vai ser dele. Mas Deus vai cobrar do profeta por não ter feito a correção que foi mandada por Deus. Se ele corrigir e a pessoa que deveria ser corrigida não aceitar, a culpa será de quem não aceitou, mas quem corrigiu cumpriu com o seu dever. Aí nós entramos no Evangelho mais uma vez para compreender a fundo o que significa essa correção, que é conhecida como correção fraterna. Se o teu irmão pecar contra ti, aqui não só está referindo àquele que for mais próximo, mas aí nós podemos estender a interpretação com toda a naturalidade e vai ficar inclusive mais adequado para a compreensão do texto bíblico. Se nós pensamos naqueles que têm filhos, se nós pensamos naqueles que têm amigos, se nós pensamos naqueles que têm funcionários,
ou um sacerdote em relação ao seu rebanho, o bispo, o rebanho maior na sua diocese, enfim, todos os homens e mulheres que têm alguém que seja próximo e que comete algum erro, tem de ser corrigido. E no momento em que se corrige, é a própria voz de Deus que é emprestada para aquele que fala. Deus está falando por ele. Mas como é que se deve corrigir? Ele indica a sequência. Primeiro, chamando em particular, até para preservar a boa fama daquele que vai ser corrigido. Segundo, se a pessoa não aceita, chamar a testemunha. Terceiro, se ainda assim não aceita, dizer a toda a igreja. E se ainda assim não aceita, tratá-lo como um pagão, um pecador público. Ora, meus queridos irmãos e irmãs, as coisas hoje em dia estão muito invertidas. Chama-se de bem o mal, de mal o bem. E hoje em dia são tratados como pecadores públicos, como pagãos, justamente aqueles que não estão em erro. E os homens que estão vivendo completamente contrária à vontade de Deus, esses aí são exaltados. E aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus são desprezados e tratados como pagãos. Conosco não pode ser assim. E aí nós entramos na segunda leitura, que é a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, em que ele vai recordar a síntese dos mandamentos, que é o amor a Deus, o amor ao próximo. Porque nós entendemos de modo incorreto, e aqui já vai uma correção, de que os mandamentos são uma espécie de fardo insuportável, em que um Deus irado apenas diz que não deve. Está dito aqui, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, não. Como é que é isso? Por detrás de todo não, tem sempre um sim. Não matarás. Quer dizer que tem o quê? Um sim à vida. Não cometerás adultério. Um sim em relação ao respeito que se deve ter com aquilo que é do outro, com a esposa, com o esposo do outro. É um sim. Não cobiçarás. E assim, cada um dos mandamentos é um sim do homem em relação a Deus, a criatura e a sua própria consciência. Ao próximo, a sua própria consciência. Quanta lição para nós na liturgia de hoje. Sobretudo esta. Nós hoje somos chamados a ouvir a correção. Somos chamados também a corrigir aqueles que erram. Com caridade, mas com justiça. Uma coisa não pode estar separada da outra. Misericórdia e justiça andam sempre juntas. Sempre juntas. E esta é a lição da liturgia de hoje. Somos convidados a ser a voz de Deus. Mas, Padre, e se eu corrijo e causo irritação nas pessoas? Como é que eu faço? Eu devo ainda assim manter firme a correção? Aí eu pergunto, a quem que eu devo agradar? A Deus ou aos homens? Agradar sobretudo a Deus. E agradar aos homens na medida em que, desta forma, eu esteja agradando a Deus. Por fim, lhes dou um conselho no momento de corrigir. Antes de falar para as pessoas a respeito de Deus, falem com Deus a respeito das pessoas. Peça que Deus, Nosso Senhor, por intermédio de Nossa Senhora, prepare o coração daquele que vai ouvir a correção. Reze ao anjo da guarda, não confie nas suas palavras, mas peça a Deus o empréstimo da própria voz do Criador, para que ao corrigir não seja você, mas o próprio Deus que corrija em você. Representante de Deus, inclusive com a própria voz de Deus. É extraordinário, mas isto exige de nós uma grande fidelidade.
uma grande fidelidade a este Deus e a sua santa vontade. Peçamos a Nossa Senhora que ela não vai nos negar esta graça. Há muita coisa em nós para ser corrigida, e a correção não agrada, todos sabem disso. Não venha querer me dizer alguém aqui, eu gosto tanto de ser corrigido, você não está dizendo a verdade. Isso para a gente ser delicado e educado. Para não dizer você está mentindo, a gente diz, não está dizendo a verdade. Já vendo como é que é o modo de corrigir, sem ferir? Mas às vezes tem que dizer a coisa assim. Todos aqui conhecem um aparelho que se utiliza para corrigir a dentição. Se chama o que? Um aparelho ortodôntico. Orto do grego quer dizer corrigir, correto. Para colocar em ordem. Um aparelho ortopédico, não é assim? Que se chama para colocar em ordem justamente a estrutura óssea. E como fazer para colocar em ordem a alma? Qual é a ciência para colocar a alma em ordem? Ortopsíquico. Psíquico quer dizer alma. Não vou lembrar desse nome nunca mais, mas seja como for, guardem o conceito. Nós temos que colocar em ordem a nossa alma. E o melhor aparelho para colocar em ordem a própria alma é a palavra de Deus que escutamos diretamente aqui das Escrituras, mas também a palavra de Deus que escutamos de um irmão que nos corrige e a palavra de Deus que escutamos quando nós mesmos corrigimos. Este sim é o melhor aparelho ortopsíquico para consertar todas as almas, corrigir e aceitar bem a correção que se recebe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.